Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Lição de número 4. 1 Samuel, capítulos 4 a 7. Icabô e Ebenezer. O texto áureo está em 1 Samuel 4, 22. Diz assim: E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. A verdade prática nos diz: não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva. Se encontra em 1 Samuel 4, de 1 a 22. Versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que era a arca de Deus, de que a arca de Deus foi tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram.
mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Senhor, nos abençoa nesta manhã, aprendendo a Tua palavra, Senhor, e principalmente guardando e praticando em nossos dias. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Principal lição desta lição é que não há nada que possa substituir a presença de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Deus levanta o profeta Samuel para que ele convocasse o povo ao arrependimento, e assim o povo pudesse novamente agir, assim Deus pudesse novamente agir no meio do povo. Então, primeiramente o povo tinha que se arrepender. Em João 4,14, nós lemos Jesus próprio falando: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que dará a vida eterna. Jesus é a verdadeira fonte de água viva. Para a gente entender assim, ilustrando, mais ou menos o que acontece quando nós bebemos água. Numa situação de extrema sede, nós não bebemos água, nós bebemos uma outra bebida, embora o nosso corpo esteja necessitando de água em razão da sede. Essa outra bebida, ela não vai resolver o problema da sede, o problema vai persistir e podendo até piorar, né? Normalmente piora. A verdade é que sem Deus não adianta outra coisa, nem aparência, nem um jeitinho, nem tentar, né, ir por outro caminho. Jesus é a fonte de água viva, da verdadeira água viva. E a presença de Deus, ela deve ser buscada constantemente e valorizada. E não se pode confundir os sinais de Deus com a presença de Deus. A vida do crente, ela é vitoriosa quando o crente vive em santidade, em conformidade com a palavra de Deus, que na verdade é a palavra de Deus que nos santifica. Sem a palavra, sem a presença de Deus, sem arrependimento, nada adianta. Nem vir à igreja, nem usar a Bíblia debaixo do braço, nem deixar a Bíblia aberta em casa, num versículo, e passar na frente da Bíblia, até mesmo ler o versículo. O Espírito Santo, ele habita em nós, e ele nos preenche plenamente quando nós nos arrependemos de verdade. Não é ser um crente apenas de aparência, pois este de aparência não vence. Cada um precisa se curvar diante da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, se submeter a Deus, obedecer a Deus, e não a rituais, a ídolos, a símbolos vazios. Na verdade, é preciso evitar os ídolos. E esses mais perigosos são esses que estão dentro da gente. É uma idolatria interna, muitas vezes até da própria pessoa. Na introdução dessa lição, vemos ali a palavra Icabô. Se sabe que se trata do nome dado a uma criança, e o que se sabe também é só as circunstâncias do nascimento dessa criança. Há versões que chamam o nome de Icabode, significa foi-se a glória. Foi-se a glória. Esse episódio, embora só seja isso que é narrado na Bíblia, ele traz lições fundamentais para a nossa caminhada com Deus. É importante tirar lições daí. Número 1, foi-se a glória de Israel. A maior tragédia que pode acontecer é Deus se afastar do seu povo. E nessa lição nós veremos as causas desse Icabô, desse afastamento de Deus, desse foi-se a glória. Vamos ver as consequências disso e, ao final, a cura. Através de princípios e valores bíblicos, fundamentos da palavra de Deus que inspiram a nossa vida, inspiram o nosso modo de viver para termos uma vida vitoriosa. A primeira causa foi a superstição, que é uma crença em coisas vazias, em presságios. As pessoas que são supersticiosas e se ligam a isso, em crer em coisas que nada valem, baseadas em nada, vazias. Elas temem, vivem com medo de coisas absurdas, de coisas que não existem. E é um dos grandes perigos que envolve a religião, é exatamente a superstição. A arca de Deus, ela acompanhava o povo como símbolo, representando a presença de Deus. Mas nesse episódio que nós lemos aqui, Deus foi considerado o símbolo.
Deus ficou preso ao símbolo, preso à arca. Aquele povo, em vez de se arrependerem, mudarem de vida, que eles estavam num momento difícil, trouxeram a arca para a batalha, tratando Deus como se Deus fosse uma marionete, ou fosse um bibelô, né, apenas um ídolo. E Deus não é isso, não é apenas uma energia ou uma energia cósmica. Deus é uma pessoa, não aceita manipulação, não aceita ser mandado, comandado por ninguém. O que aconteceu ali foi que Israel foi derrotado de uma forma muito feia, muita gente morreu. Uma outra causa é a idolatria e a promiscuidade. Ali a idolatria estava disseminada no meio daquele povo. Israel se contaminou. Ele esqueceu dos grandes feitos de Deus, do Deus maravilhoso que os salvou daquela escravidão egípcia, daquela forma tão incrível, milagres e milagres, né? O amor de Deus ali muito forte na condução da libertação do seu povo. Os próprios filisteus reconhecem isso, nós lemos agora, né? Os próprios filisteus no momento ficaram ali com medo, porque sabiam quem era o Deus de Israel. Mas Israel se contaminou, esqueceu do passado e passou a prestar culto a Deus Astarote, ou Astarte, cultos carregados de orgias, porque representavam fertilidade. E havia os Baalins, que eram as imagens do deus Baal, que era o marido dessa deusa. Então, Israel, aquele povo, eles não estavam influenciando ninguém, muito pelo contrário, estavam sendo influenciados. Não estavam trazendo sabor, muito pelo contrário, eles perderam o sabor, inclusive os sacerdotes, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como nós fizemos aqui a leitura bíblica. A outra causa foi a desobediência, ponto 3. E acabou. A glória de Deus se foi, Deus abandonou Israel, e alguns estudiosos ainda dizem, foi para o exílio. Isso aconteceu porque o povo desobedeceu, uma prática constante quando nós estudamos a história do povo de Israel, a começar pela liderança. Então a arca foi tomada, foi levada para a terra estrangeira. Nós precisamos da verdadeira palavra de Deus para não nos contaminarmos e nem sairmos do lugar, da presença de Deus, de onde devemos estar. Deus é santo. E Ele exige santidade de quem o segue. E o afastamento da palavra de Deus nos distancia da santidade. Então, o povo que caiu, a arca foi levada por causa da desobediência. Deus não vai andar conosco se optarmos por uma vida intencionalmente dissociada de Deus e associada àquilo que é considerado por Deus vil, indigno. Então é preciso ter uma vida comprometida com Deus, viver intencionalmente, ter a intenção, querer viver intencionalmente em obediência, se submetendo a Deus, fugindo do mal. É preciso compromisso com os princípios e valores de Deus, com a palavra de Deus. No Salmo 119, 11, nós lemos ali, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Há uma tradução que diz, guardei a tua palavra no meu coração. No mesmo Salmo, lá no versículo 105, nós temos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos nos firmar exatamente na palavra de Deus, sempre, intencionalmente, querendo, buscando. As consequências de tudo isso, não há pecado inconsequente. Não tardou e veio o juízo de Deus, o julgamento divino sobre aquela nação. Primeiramente, as derrotas. Nós não gostamos de falar em derrotas. Tem gente que não gosta de falar nem em problema. Sabe do problema, mas foge do problema. É muito bom a gente estar falando só das coisas boas, só das vitórias. Até as mensagens, a lição aqui destaca que as mensagens que falam de vitória, que você é vencedor, são o que nós mais gostamos, né? De ouvir falar só de coisa boa. Quando nós olhamos aí para Israel, especialmente nesse episódio, nós vemos que não há vitória sem Deus. Quando Ele está ausente, nós andamos para trás, nós definhamos, né? O povo de Deus, quando está dessa forma, não tem como ter vitória, mais derrota. Nós podemos, às vezes, ter tudo na vida, materialmente falando, aquilo que desejamos, aquilo que queremos, o melhor de tudo, né? Às vezes, queremos tanto o melhor de dois mundos, vamos atrás, e às vezes até temos, mas isso nada vale
Quando a presença de Deus é substituída por outras coisas, estruturas, cerimônias, às vezes até esquemas para isso, a presença de Deus é que importa e ela não pode ser substituída. A presença de Deus é que tem valor e o que nós precisamos é do Espírito Santo em nós, Ele é a nossa necessidade. Israel, ele só vencia quando andava em obediência. Quando se rebelava, os inimigos prevaleciam. E nesse episódio aí dos juízos sobre o deus Dagom, a recusa do povo, ante a recusa do povo a mudar, a andar, persistir em andar como os outros povos, né, os cananeus, Deus permitiu que tempos de juízos chegassem, né? A arca foi tomada, houve devastação na terra. A derrota ali não era de Deus, mas a derrota era da nação, a derrota era do povo de Deus. Deus não estava sendo derrotado. E os filisteus, ali eles temeram, né? Aqui na revista diz muito claro, os filisteus ao introduzirem a arca do Senhor no templo do seu Deus, a arca foi tomada, foi levada para lá, eles julgavam ter derrotado o Deus de Israel e toda a sua nação. E por isso, de modo arrogante e zombeteiro, introduziram a arca no templo de Dagom. A derrota não era de Deus, eles estavam enganados. No dia seguinte, Dagom, o Deus deles, estava caído de rosto em terra diante da arca. Eles colocaram novamente de volta no lugar o Deus deles, Dagom, e novamente ao amanhecer, ele estava lá caído e agora sem mãos e sem cabeça. É uma ilustração, mas é para a gente entender que é uma ilustração muito clara de que falsos deuses devem ficar no chão e prostrados diante do único e verdadeiro Deus, que não tem rivais, porque Ele é único. Então, as consequências. A outra consequência, número 3, a ausência de Deus. Israel se apegou de uma forma supersticiosa ao simbolismo da Arca da Aliança. Quando essa arca foi tomada, saqueada, Deus foi considerado ausente. Toda essa religiosidade, a gente vê muito claramente no Antigo Testamento, e ela gira em torno do templo, do tabernáculo. Os pecados no meio do povo não são tolerados por Deus. Deus começa a agir, começa a corrigir no meio do seu povo. 1 Pedro 4,17 diz assim, porque o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? A ausência de Deus. Não confundir a onipresença do Senhor com a ausência da presença manifesta de Deus. Ele está em toda parte, o Senhor, realmente é onipresente, mas a sua manifesta presença, ela não está em toda parte. E quando ela está, ela é notória, é muito clara, é muito visível. Sem ela, tudo fica vazio, sem vida, sem unção, as mensagens são mortas. Por fim, e para a glória de Deus e para a nossa bênção, existe um antídoto para tudo isso. Existe um antídoto para o pecado e para a desobediência. Ebenezer, número 3. Esse antídoto é o arrependimento e confissão. Samuel foi levantado no seu tempo como porta-voz de Deus. Através dele o povo é instado, é chamado ao arrependimento. E o arrependimento é a condição básica para a aproximação de Deus. Deus sempre envia um mensageiro para denunciar, para nos chamar a atenção dos nossos pecados. Reconhecer os pecados, confessar e pedir perdão é o caminho. Faz bem e conduz à vitória. Tiago 5,16 diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando há confissão sincera, há cura. O pecado gera doença, mas a confissão gera a cura. O pecado escraviza, mas a confissão liberta e restaura. Um outro caminho que devemos tomar, primeiramente é o arrependimento e confissão, depois o abandono dos ídolos, uma mudança de vida, confessar e abandonar o pecado é preciso. Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O povo de Israel veio não somente confessando, mas também repudiando seus ídolos e decidindo novamente servir somente ao Senhor. É preciso abandonar os ídolos. O nosso Deus é o único Deus, é só Ele que devemos adorar. Ele é o Senhor da nossa vida, sempre e sempre. Eu vou ler um trechinho da lição, está na revista.
Hoje não é incomum, na competição por membros e com medo de não atraírem clientes, as igrejas omitirem o tema de abandono do pecado. Pregação sobre pecado tem sido substituída por temas mais atraentes, como recuperação de bens, vitória sobre o devorador, felicidade, prosperidade e como recuperar um amor perdido. Samuel pregou diferente. Quem determinava o conteúdo da sua pregação não eram as preferências da sua audiência, mas o Senhor. E o que isso nos diz, né? Glória a Deus, porque hoje nós estamos estudando aqui na nossa igreja exatamente qual é o caminho correto para que a presença de Deus se manifeste na nossa vida, para que vivamos de acordo com o que o Senhor quer para nós, né? O Senhor quer se manifestar no meio do seu povo, e o Senhor quer do seu povo santidade, obediência à sua palavra. Então, temos que abandonar os ídolos, sejam eles quais forem. Cada um faz um exame de si próprio. Como eu disse antes, às vezes o ídolo somos nós mesmos para nós mesmos. Às vezes é alguém que está perto da gente, às vezes é uma pessoa de carne e osso. O Senhor não divide a glória com ninguém. O nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Só Ele é Deus. Por fim, número 3. Ebenezer. A prática de colocar pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da prática daquele povo, né, do povo de Deus, do povo de Israel. Ebenezer significa pedra de ajuda, um monumento, um memorial erguido pelos israelitas para nunca esquecerem de Deus, que Ele tinha ajudado até ali e que Ele continuaria a ajudá-los se confiassem nele e guardassem a sua aliança. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, morando em Ramá. Ele foi uma bênção para Israel e ele é um grande estímulo para a nossa fé. A aplicação pessoal da lição de hoje ela é muito simples, muito clara, mas é muito linda. Veja só, se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória, hoje e sempre. Irmãos, tem um texto muito bom complementando aqui essa lição, que fala de reforma. Reforma. Precisamos sempre de uma reforma. Porque o pecado, na verdade, ele deforma. E aquilo que deforma, conforma. E quando estamos deformados e conformados, nós não podemos ser transformados. Servir a Deus é ser transformado dia a dia pela sua palavra, pelos seus princípios, pelos seus valores, pelos fundamentos do Senhor, os fundamentos da sua palavra. Se estamos deformados, estamos conformados, não podemos ser transformados. E isso só acontece se houver uma reforma. É voltar lá onde caiu. A reforma significa reformar, significa reconstruir, corrigir, restaurar, religar com Deus. Martinho Lutero, quando ele publicou aquelas 95 teses na reforma, né, o que ele estava, na verdade, ali se levantando não era contra a igreja, mas era contra as más práticas do povo. O povo precisava voltar a ter fé, somente glória a Deus, somente a Escritura, fé no Senhor. Ele estava chamando a isso, o povo tinha que mudar. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a isso, todo o tempo. Lembrar da pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós nos entregamos, nós praticamos, temos essa vida aqui que foi muito bem mostrada aqui para nós através dessa lição. Uma vida de confissão, de arrependimento, de busca de Deus, de viver a palavra de Deus, de intencionalmente querer viver uma vida com o Senhor nos dá vitória, Ele nos religa, Jesus já veio, nós estamos diante de Deus, aceitos novamente, vitoriosos, erguidos, a presença do Senhor manifesta em nós. Precisamos ter cuidado com alguns pecados em especial, né? Porque o diabo cega muitas pessoas. E às vezes acontece conosco mesmo, né? Com os crentes. Passamos às vezes por uma luta, por uma prova, oramos e o Senhor nos abençoa e recebemos a vitória do Senhor e nos alegramos, né? E continuamos a nossa vida. E às vezes no nosso coração, na nossa mente, vem aquela tentação de que conseguimos tudo porque bastamos, porque nós tivemos algum mérito, porque somos merecedores de alguma coisa, porque temos alguma capacidade além, né, que Deus, ou porque Deus nos privilegiou, né, e na verdade, tudo é o Senhor que faz,
tudo é o Senhor que dá, tudo é o Senhor que capacita. Mas o diabo às vezes lança isso e o coração, né, o nosso coração se enche de vaidade, né, orgulho, soberba, arrogância. Nos afastamos das pessoas, né, achamos que de alguma forma somos melhores, temos que estar realmente sempre de vitória em vitória. E quando percebemos, caímos. E olhamos para trás e ficamos pensando, por que isso aconteceu? Onde eu fui enganado? Em que momento? Em que momento a minha mente, a minha direção tomou outra? E quando olhamos para trás e lembramos, Deus mandou alguém sempre. Mandou um porta-voz, mandou um mensageiro, mandou uma situação. Nós aqui estávamos deformados, cegos pelo pecado. Não conseguimos enxergar aquilo. E aí vem a queda. Isso não é comum. É comum no sentido de que não acontece só comigo, nem só com você. O que o Senhor nos chama nessa manhã é para ficar atentos, sensíveis à voz do Senhor. Eu adquiri uma prática na minha vida de oração, irmãos, na pandemia, sabe? Eu passei uma luta tão grande, eu e meu marido em casa, veio uma onda contra tão grande que de repente a gente achou assim, poxa, está acontecendo isso por quê? Eu comecei a orar. Aproveitei aquele tempo que eu trabalhava em casa, não podia sair mesmo, orando, adquiri na minha vida um momento de oração. E até hoje eu tenho tentado manter. E peço muito ao Senhor, Senhor, me dá um discernimento da Tua voz, que este dia seja um dia na Tua presença, e que se nós tivermos essa prática todo dia, o Senhor nos ouve, o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos dessa plenitude de Deus. O Senhor naquele momento ouviu minha oração. Foi uma luta, irmãos, foi meses. O Senhor ouviu minha oração, levantou pessoas, nós recebemos uma bênção muito grande e foi de uma forma muito melhor do que imaginávamos. Mas eu louvo ao Senhor e eu estou dando esse testemunho aqui para os irmãos como uma inspiração. Porque até hoje eu lembro, Ebenezer, naquela situação, foi o Senhor. Ninguém mais. Eu não podia, ele não podia. Minha família não podia. Mas oramos e o Senhor fez. Então, quando nós lembramos sempre que é o Senhor que faz, é Ele que nos ajuda, até aqui Ele tem nos ajudado. Se buscarmos ao Senhor nesses momentos de queda, nesses momentos em que o diabo quer nos cegar, nos deformar e nos deixar conformados com uma situação que parece que é sem jeito, devemos buscar ao Senhor. O Senhor transforma, precisamos voltar, precisamos ser reformados, restaurados. E o Senhor faz porque Ele nos ama, Ele quer para nós o melhor, Ele envia a correção, os mensageiros, Ele manda porta-voz, Ele faz tudo, porque o Senhor nos ama e é Ele quem nos busca e é Ele quem nos acha. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia.